segundo dia de julgamento de Misael Bispo, acusado de matar Mércia Nakashima, foi marcado por discussões acaloradas. Pois é, esse bate-boca, entre defesa e promotoria foi tão intenso que irritou o juiz. Agora, são cenas que podem ser até comuns em julgamentos, mas que pela primeira vez foram registradas por câmeras de TV. Já entre as testemunhas, o delegado que acompanhou o caso foi categórico ao afirmar que há provas suficientes para condenar o réu. A testemunha da acusação foi categórica. Então eu não tenho dúvida nenhuma que o Misael matou a Mércia. A afirmação foi do delegado Antônio de Olim, que indiciou Misael pela morte da advogada. Durante quase 6 horas de depoimento, ele falou de todo o percurso feito pelo réu na noite em que Mércia foi morta. A polícia analisou as 5 linhas telefônicas de Misael e depois descobriu uma sexta que não foi declarada por ele. A análise das ligações mostrou que o réu recebeu um telefonema da filha quando estava na região de Nazaré Paulista, às 9h20 da noite do crime. Então esse sexto telefone, o que era? Um telefone frio, que ele usou o quê? Usou para falar só com o Evandro, que ele já estava premeditando e matar a Mércia. Olim relatou a conversa que o vigilante Evandro disse ter tido com Misael sobre a morte de Mércia. A defesa alega que na noite do crime, Misael estava com uma garota de programa dentro do carro próximo ao hospital de Guarulhos, na Grande São Paulo. Segundo o depoimento do delegado, a mulher que disse que passou 4 horas com Misael na noite do crime foi um álibi e uma prova de inocência forjada. O delegado afirmou que a mesma mulher voltou a procurar a polícia e disse que acreditava que Misael havia matado Mércia. Eu perguntava para ele como é que é essa menina de programa. Quem fica 4 horas com uma pessoa, no mínimo lembra o cabelo, no mínimo lembra o nome. Ele não lembrava nem o nome e nem o cabelo. Houve discussão entre defesa e acusação. Dia 10. Desleal! É dito! Mentiroso! Mentiroso é o senhor que trouxe um perito para enterrar sua alga! O diabo é o pai da mentira! O diabo é o pai da mentira! O senhor é amigo do diabo! O advogado Arles Gonçalves Júnior, membro da OAB, que acompanhou um dos depoimentos de Evandro Bezerra, foi a última testemunha da acusação. Esse aqui é o advogado da OAB que vai acompanhar o seu interrogatório. O Evandro falou para mim, boa noite, falei boa noite. Foi a única conversa que eu tive com o Evandro. A primeira testemunha de defesa a falar no júri foi a corretora Rita Maria de Souza. Ela trabalhava embaixo do escritório de advocacia de Misael. Ele ajudou muito no início, inclusive as clientes eram dele, ele tinha muitos clientes. Aí depois, quando ela chegou, ele já tinha o escritório dele montado e uma boa clientela. Uma queda de energia interrompeu os trabalhos por mais de 1h30. Quando foi restabelecida, os jurados puderam ouvir o investigador Alexandre Simone, que falou sobre as conclusões do rastreamento do veículo de Misael e das ligações feitas pelo réu na noite do crime. A defesa, que só falou com a imprensa durante o dia, discorda das provas periciais apresentadas no júri. O crime foi em 23 de maio de 2010. Perguntado a ele sobre quanto tempo ele levou para fazer o laudo e assinar o laudo, ele respondeu que fez o laudo, recebido o material, fez o laudo em 24 horas ou menos, segundo a resposta dele, que está gravada, e assinou o laudo no dia seguinte. Quando datou, sabem que dia? 16 de agosto de 2010. 87 dias após. Para a acusação, uma tentativa de desqualificar informações que só levam Misael à cena do crime. Eles novamente adotaram uma linha de confundir os jurados. Se mostraram ali, se fizeram de ignorantes, coisa que eu acredito que eles não sejam, para dizer que não estavam entendendo nada, quando na realidade a exposição foi muito clara, apesar de técnica, foi muito detalhada, e o laudo é muito claro de que Misael, do ponto onde dizia que estava, ou seja, o Hospital Geral de Guarulhos, não poderia, seria impossível acionar as antenas de celular que acionaram naquele dia 23 de maio, dia do desaparecimento de Mércia Nakashima.